Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Lembrando o nome Mateus no hebraico significa presente de Deus. E quem que foi presente de Deus para nós que estávamos na perdição? Jesus Cristo foi o presente de Deus para nós. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, aqui fala a missão dos 12. É capítulo 10 por quê? Porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o mandamento do sábado, que é o 7º dia. E Jesus também, ele é os 9 mandamentos. Os 7 espíritos é o cordeiro, que é o mandamento do sábado. Os 7 espíritos de Deus é o cordeiro, que é o mandamento do sábado. E os outros 9 mandamentos é a serpente, que é a doutrina do cordeiro. Aí você junta 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão. 16 é o número do leão. Por isso que Jesus Cristo é chamado leão da tribo de Judá. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. O leão da tribo de Judá está falando para nós, ó. Mateus, capítulo 10, versículo 16, ó. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivo como as pombas. Cautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão na sua sinagoga. Aqui Jesus está dizendo para que nós seríamos enviados como ovelha ao meio de lobos, porque todos tentariam nos destruir por não aceitar a palavra de Deus. E diz assim, sede prudente como a serpente. A serpente significa sabedoria e conhecimento. Serpente é que serpenteia, desvia-se do mal. Quando fala serpente, fala de desviar-se do mal. Quando você fala de uma serpente que pratica o mal, aí não é uma serpente, é uma víbora. A víbora devora, a serpente desvia do mal. Entendeu? Essa é a diferença. E Jesus, ele é a serpente. Quando você lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Serpente é ser sábio, obedecer os mandamentos de Jesus Cristo e desviar-se do mal. Serpentear é desviar dos obstáculos, dos objetos, e pregar o evangelho puro e genuíno que Cristo ensinou, que na verdade são os 10 mandamentos. Deus e Jesus são os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 espíritos de Deus. E a doutrina dos 7 espíritos são os 9 mandamentos. Aí você junta 7 com 9, 16, que é o número do leão, Jesus. Por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. E Deus são 7 espíritos. E o 7º espírito de Deus é Cristo, que é a sua palavra, que veio aqui para nos salvar. Amém, irmãos? Vigiai e orai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é os 10 mandamentos. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e orem por mim.